Abra a tua Bíblia, por favor, amado. No livro de Marcos, capítulo 1. Eu vou ler alguns textos, mas esse capítulo do livro de Marcos é mais ou menos o texto-chave que a gente vai usar na palavra que temos para repartir com você nessa noite. Eu quero introduzir a palavra dizendo algo a respeito de avivamento. A palavra que eu vou repartir, ela é muito objetiva, muito simples. Tenho feito isso nas últimas mensagens. A proposição da palavra, ela é muito simples. É arrependimento, esse é o tema. Arrependimento. O assunto de hoje é arrependimento. Ano passado fiz uma série de mensagens e teve alguns domingos que eu trabalhei em cima dessa temática de arrependimento de pecados. Na verdade, em novembro e dezembro, eu vim pregando sobre uma série de mensagens, já apontando para a temática de 2023, o fogo da presença, porque sem arrependimento não há salvação, sem arrependimento e fé não há salvação, sem arrependimento também não há transformação. O arrependimento significa muitas coisas, dentre elas, troca de governo. Não existe troca de governo sem arrependimento. Isso funciona para um indivíduo, isso funciona para uma igreja, isso funciona para uma comunidade, isso funciona para uma cidade, isso funciona para uma nação. Sem arrependimento de pecados, que é um encontro com as suas próprias mazelas e uma vergonha relacionada às próprias mazelas, e a disposição de saltar para a cruz do Calvário, porque só o Espírito Santo produz essas coisas no nosso coração diante da cruz. A nossa compreensão, a nossa ciência do nosso pecado só pode ser resultado da obra do Espírito Santo na nossa vida, e isso tudo associado à mensagem da cruz, porque na cruz do Calvário é que nós temos, pelo sangue de Cristo derramado, a remissão dos nossos próprios pecados. Mas eu tenho que ter um encontro avassalador, um encontro destruidor com os nossos próprios pecados, ao ponto da gente ir para a cruz e morrer com Jesus, e morrer para o mundo, e morrer para o pecado, e nos apropriarmos da obra redentiva, da redenção, do poder destruidor do pecado, que está só na cruz do Calvário e em nenhum outro lugar, só na cruz do Calvário. Portanto, a cruz do Calvário, pela fé, é um lugar em que a gente frequenta, é um lugar em que a gente acessa, é um lugar que a gente vai com frequência, porque no tratamento da nossa vida, na caminhada de maturidade, na caminhada de transformação que temos caminhado, a gente tem que ter muitas experiências com a cruz. Cada vez que pela fé você se vê na cruz, cada vez que pela fé você se lembra da obra da cruz, você se entrega um pouco mais, morre um pouco mais, e assim o poder justificador do sangue de Jesus Cristo vai cobrindo a gente, vai agindo na nossa vida, nos santificando um pouquinho mais e transformando a gente ainda um pouco mais à semelhança de Jesus Cristo. Potencialmente essa obra é completa, mas nós estamos numa caminhada, a caminhada da vida. A gente não está pronto, nós não somos uma obra completa. A salvação, ela tem os 3 tempos. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Você encontra os 3 tempos verbais no Novo Testamento, no que se diz respeito à salvação, porque ela foi potencialmente acontecida no passado, no momento em que eu fui apresentado a mensagem do Evangelho, fui apresentado a Jesus, e Jesus foi apresentado para mim, e eu me entreguei para Ele, eu entrei no caminho da salvação. Potencialmente ela me faz eleito, sim, eu estou a caminho da eternidade, da glória, da convivência dos santos por toda a eternidade. Estou nesse caminho, mas fomos salvos, mas a nossa vida é uma caminhada.
a gente não está pronto e o Espírito Santo vai agindo na nossa vida, vai mortificando a gente um pouquinho mais. Então nós temos muitos encontros pela fé com a cruz, muitos encontros pela fé com a ressurreição, muitos encontros pela fé com o Pentecostes, muitos encontros pela fé com a obra que o Espírito Santo está desenvolvendo, muitos encontros pela fé com as unções que o Espírito Santo libera para os santos, muitos encontros pela fé com poderes sobrenaturais que o Espírito Santo passa a manifestar na nossa vida e também nos usar para promover, nos usar para manifestar o seu poder com o intuito de alcançar mais vidas, de edificar as pessoas, de fortalecer a igreja, de fortalecer os santos, mas também de alcançar aqueles que não conhecem a Jesus ainda. Então, é uma obra grande, uma obra maravilhosa, e nós estamos nessa caminhada. E, periodicamente na história, parece que nós somos regados com uma porção um pouco maior do Espírito Santo. Se você notou o processo que eu usei, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. A salvação é real e potencial no momento, quando a gente entra no caminho da salvação, mas o Espírito Santo vem trabalhando na nossa vida, eu vou me relacionando com a salvação vem tomando a minha vida cada vez mais. A salvação é um ambiente, a salvação é Jesus, ok? É Jesus, a salvação é Jesus, tudo é Jesus. Eu estou nele, eu estou na salvação, ele está em mim, a salvação está em mim, ok? A salvação não é necessariamente um lugar que eu vou alcançar, a salvação é um lugar que eu estou. Eu estou vivendo nela e sendo tratado por ela. Amém? Por isso o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, nas epístolas, fala: desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, ele chama de salvação a nossa caminhada com Deus. Ele chama de salvação o nosso relacionamento com Deus. Então, é um crescente. A gente vai nessa caminhada com Cristo, antes ainda de sermos glorificados, estarmos com Jesus, há momentos de crescimento aqui na nossa caminhada, em que vamos sendo tratados, nos encontramos com Jesus na cruz de novo, nos encontramos com Jesus na ressurreição, nos encontramos com Jesus no Pentecostes, e depois muitas outras experiências com o Espírito Santo, dons do Espírito, dons de maravilhas, a manifestação do Espírito de muitas formas, que a gente vai tendo cada vez mais, e assim é o crescimento, é a caminhada do crescimento, é a caminhada da maturidade. E nessa caminhada da maturidade, muitas vezes há momentos em que o Espírito Santo se manifesta de forma diferente, ele vem com uma presença diferente, essa presença traz poder, essa presença traz um poder transformador, essa presença traz mais dons, a fluência de muito mais dons, a fluência de mais curas, de milagres e muitas coisas. Então, há momentos em que ele faz isso com força, e sempre que há esses momentos, eles estão associados a um tempo de muito clamor, de muito pedido, de muita invocação ao nome do Senhor, e isso acontece geralmente porque esses momentos também estão associados com guerra, estão associados com dificuldades, estão associados com lutas, né? Os diversos momentos de avivamento que a gente vê registrado na história, eles estão associados a momentos de muita luta, muita dificuldade, às vezes até de perseguição. Então, junto com uma perseguição, vem um mover de avivamento que carrega, libera uma carga de fé diferente, uma carga de poder diferente, uma carga de presença do Espírito diferente, em que nós somos transformados em outros níveis muito mais altos e muito mais profundos, mas também nós todos somos também muito mais usados pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para tocar e abençoar pessoas, aquelas que a gente sabe que são alvo do Espírito Santo e que Ele quer tocar. Estão comigo, gente? Amém? Então, nós chamamos esses momentos de avivamento,
muitas vezes, né? Mas é preciso ter atenção, porque moveres de avivamento e libertação sempre são associados a moveres de juízo também. Às vezes condenação, às vezes punição, avivamento e punição, sempre vem junto, e sempre tem uma associação com eles. Muito bem. A respeito disso, você lê muitos livros e hoje provavelmente você está ouvindo muitos pastores pregarem sobre avivamento. E muitos estão dando as receitas dos livros, e também, não só isso não é ruim, mas descrevendo o que tem acontecido em muitos outros países, em muitas outras nações, e dentro da nossa própria nação, em lugares diferentes, há moveres do Espírito, que ele vem com muita força e muita coisa bonita, e do céu acontece, e a gente está ouvindo vários pastores pregando as marcas de um verdadeiro avivamento, as marcas de um genuíno avivamento, as marcas do falso avivamento. Então, o que é bom, o que é ruim, e você vê muito pastor pregando sobre isso hoje. Eu posso mencionar algumas dessas coisas, as marcas do verdadeiro avivamento. O tema da nossa mensagem hoje, que não tem slide, é o genuíno avivamento. E eu não tenho a intenção de fazer uma lista dessas marcas. Eu vou mencionar algumas e não há nada de errado nisso, só que não é a minha proposta essa noite. Mas, dentre as diversas marcas que você observaria num genuíno avivamento de Deus, quando ele chegando, quando há um tempo de clamor, geralmente acontece antes desse mover, o Espírito Santo se antecipa de maneira invisível, né? Ele se aproxima do seu povo e gera uma necessidade. Parece que ele gera até uma sede, uma fome diferente no povo. Há uma consciência de necessidade de Deus diferente. Há uma consciência de necessidade do Espírito Santo diferente. Há uma consciência de necessidade de Jesus. Há uma consciência de necessidade de amor por Jesus diferente. Há um fogo que começa a queimar no nosso coração, que ele pode ser descrito, decifrado como uma fome insaciável por mais de Deus, que leva a gente a tempos de consagração, a tempos de oração, a tempos de leitura da palavra de Deus, leva a gente a gastar mais tempo na presença, mais tempo adorando. Então, antes de começar a se perceber alguma coisa, o Espírito Santo ele chega promovendo sede e fome. A gente quer mais, a gente não está satisfeito, a gente quer mais de Deus, não apenas para sermos cheios, porque a gente quer ser cheio sim para derramar, para transbordar, para corresponder com Deus e com a sua vontade, para evangelizar, para repartir a mensagem salvadora do Evangelho com as pessoas que precisam de salvação. A gente não se enche só para a gente, porque a unção seca, a unção se desgasta. Não sei se você sabe disso. Não adianta nada você ser cheio da presença, cheio de unção, e ir para casa e não falar nada com ninguém, não manifestar isso de alguma forma. Com os dias, ela seca, unção seca. O segredo é você fazer fluir, é que nem água. Você tem que fazer fluir, você tem que repartir, você tem que se disponibilizar ao Espírito Santo. Ok, Espírito, eu estou cheio de experiências com o Senhor, meu coração está em chamas, meus pensamentos estão cheios da Tua palavra, cheios das Tuas verdades, me usa para os Teus propósitos. Aí ele te movimenta, ele te coloca diante de situações, dentro de situações que ele vai te usar e vai manifestar o seu poder para tocar os corações e alcançar os corações. Amém, gente? E isso é uma das coisas que acontecem. E quando essa sede, essa fome está sendo gerada pelo Espírito Santo no coração do seu povo, e o povo, ele consegue corresponder ao Espírito Santo e busca mais e se consagra mais à oração, ao estudo da palavra, a arrependimento de pecados e tudo mais. Isso vai acontecendo, então outras coisas começam a acontecer. E uma das outras coisas, uma outra marca que acontece é
uma paixão renovada por Jesus. Aí você lembra de Apocalipse capítulo 2, a mensagem do Senhor Jesus à igreja de Éfeso, né? A necessidade de voltar ao primeiro amor. Parece que há um arrependimento em nossos corações pela troca de posição, da gente colocar outras coisas na frente de Deus, colocar, às vezes, até a própria família diante de Deus, e muita gente dá desculpa, não, eu estou pensando na minha família. Está nada, você está colocando a família na frente de Deus. Muita gente faz isso, dá boa desculpa para o pastor, dizendo, não, mas a gente tem que cuidar da minha família. Tem que cuidar da sua família, sim, ensinando ela a ser fiel ao Senhor, ensinando ela a ter uma vida consagrada, ensinando ela a fidelidade para com o povo santo de Deus, ensinando ela a orar, ensinando ela a corresponder com a comunidade, ensinando ela a servir os irmãos, ensinando a sua família a corresponder com a obra de Deus, a ser cheia dos dons, a ser cheia de unção. Sim, você tem que ensinar mesmo sua família, é a tua prioridade missionária, é a tua família, então você tem que ensinar ela a fidelidade, ensinar ela a lealdade, ensinar ela a consagração, ensinar ela a oração, ensinar ela a santidade, tem que fazer tudo isso. Porque ela é prioridade, sim, é o teu primeiro campo missionário, é a tua família. Agora não vem dar desculpa dizendo, eu estou cuidando da minha família, não aparece na igreja 2, 3 domingos porque está indo passear, porque está cuidando da sua família. Dá licença. Não dá, ok? Não é isso não, essas desculpas não colam. Em tempos de avivamento, a gente não dá desculpa. A gente assume quem a gente é, assume que precisa ser consertado na nossa vida. Mas, ou seja, outra marca em tempos de avivamento é que a paixão por Jesus aumenta. Aí a gente vai colocando as coisas em ordem, no seu devido lugar. Coloca Jesus em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar. Coloca a sua vontade em primeiro lugar. Coloca o seu reino em primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A sua justiça engloba tudo que tem a ver com o reino de Deus, engloba toda a vontade de Deus, engloba todos os projetos de Deus, engloba todos os propósitos do Evangelho, engloba tudo, um ajuste de vida, de santidade e sua justiça. Tudo como as coisas são no céu, deve ser aqui na terra. Então você ajusta a sua vida a tudo, aos propósitos eternos do Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, o governo de Deus, o cuidado de Deus, a obediência de Deus e a sua vontade. Em primeiro lugar, é Ele e a sua vontade. E a sua justiça, o seu jeito de agir, seu jeito de pensar, seu jeito de viver, seu jeito de fazer as coisas. E as demais coisas não são acrescentadas, ou estas coisas, né? É preciso tomar cuidado com esse texto de Mateus capítulo 6, porque antes desse texto, Jesus está falando de vestir, comer e beber. Estas coisas não serão acrescentadas. Jesus não está prometendo casa na praia, Ferrari, roupa de marca, tênis de R$2.500. Jesus não está prometendo nada disso. Ele está prometendo cuidado pela sua vida, até pelo básico. Não significa que Deus quer que a gente viva como miserável, em cima do básico. Não é nada disso, não é nada disso. Deus quer que a gente cresça sim, Deus quer que a gente prospere sim em todas as áreas. A Bíblia toda fala sobre isso, não há nenhum problema com isso. Mas esse texto, na verdade, está colocando as coisas nos seus devidos lugares dentro do nosso coração. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas vos serão acrescentadas, essas que ele acaba de falar nos versos anteriores. Muito bem. Então, essa é uma das coisas que acontece em tempo de avivamento. O nosso coração começa a arder de amor por Deus. E a gente não consegue se conter, a gente não consegue ficar parado, a gente não consegue não orar. A gente não consegue não se emocionar. A gente não consegue ser o mesmo. O nosso nível de fidelidade aumenta, porque o amor aumenta. Nosso coração começa a arder. Você acorda de madrugada para orar em línguas. Está acontecendo isso comigo. Eu acordo no meio da madrugada orando em línguas. Eu não acordei para orar em línguas. Eu estou acordando orando em línguas. Às vezes eu estou sonhando orando em línguas.
E no sonho eu estou orando em línguas. Eu acordo orando em línguas. E fico um tempo orando. E como eu não sou de ferro, às vezes eu volto a dormir. Não sou homem de ferro, um Iron Man, né? E depois eu levanto no meu horário normal e vou fazer as minhas devocionais e continuo o meu dia. Mas há um fogo que arde em meu peito, que não me dá descanso. Amém? Isso é uma marca de avivamento. A presença de Deus é que traz isso. Outras marcas que tem em avivamentos, que é pessoas se convertendo, pessoas sendo tocadas. A gente está vendo isso acontecer, amados. Nós estamos vendo isso acontecer na nossa igreja. Isso está acontecendo na nossa igreja. Está acontecendo entre as crianças. Há um mover de Deus sobre as crianças. Esse Acampa Kids, na hora do culto ontem, tantas crianças chorando, ajoelhando, por causa de uma ação de Deus. Ninguém estava produzindo nada. E as crianças, algumas delas chorando. Nós oramos com várias delas, vários dos irmãos aqui, orando com elas. Está acontecendo um mover. Deus está fazendo isso, está tocando em crianças. Conversões também é algo que acontece em moveres de avivamento. Por quê? A presença do Espírito Santo, ela produz quebrantamento e prepara os corações para a salvação, para o arrependimento e fé. Isso também vai acontecendo. Mas tem de tudo que se acontece, tudo que possa acontecer, a gente poderia mencionar diversos avivamentos na história e falar as características de porque avivamentos têm características diferentes. O que aconteceu com Finney nos Estados Unidos tem um conjunto de características. O que aconteceu com Wesley na Inglaterra tem outro conjunto de características. O que aconteceu no país de Gales, no começo do século XX, tem outras características. O que aconteceu na Escócia, né, tem outras características. O que aconteceu em Pensacola, né, outras características. O que aconteceu na cidade da Guatemala, Pensacola, não lembro agora. O que aconteceu na cidade da Guatemala, em que quase toda a cidade se converteu, e a terra foi abençoada, e toda a agricultura foi abençoada, e os legumes eram gigantes. No limite da cidade, tudo verde, tudo crescia abundantemente. E no limite da cidade para cá, desértico, sem vida, sem a bênção. Aí existem características. E houve um avivamento bem próximo de nós, em Toronto, Canadá, na igreja Vineyard do aeroporto, no final dos anos 90, em que o mundo inteiro foi para Toronto e foi visitar a igreja do aeroporto, no Canadá, e a presença de Deus era marcante. Todos que foram e passaram pela Vineyard, aeroporto em Toronto, foram profundamente tocados pelo Espírito Santo de Deus. Nessa época, eu era pastor de uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira, histórica e tradicional, e eu sei de muitos pastores de outras igrejas históricas e tradicionais que foram para Toronto, e lá tiveram, cheio, às vezes, de dificuldades de entender alguns moveres de espírito, e que chegando lá, foram arrebatados, ficaram 4 horas arrebatados no meio do culto, oraram em línguas estranhas e tiveram muitas experiências sobrenaturais, mas algo curioso, conversando com outros canadenses a respeito da cidade de Toronto, me falam qual é o resultado social que aconteceu em Toronto com esse avivamento. Eles disseram, não, nenhum. Quando a gente chegava aí, eu vi testemunhos de pessoas que foram para Toronto, quando desceram no aeroporto, perguntaram para as pessoas do aeroporto onde é que ficava a igreja Vineyard do aeroporto, ninguém sabia.
Curiosamente, o mover que aconteceu em Toronto, no Canadá, nessa igreja, não teve uma repercussão social significativa, mas ela foi um foco de avivamento que espalhou pelo mundo muita coisa boa. Um dos homens que Deus usou para iniciar o mover de Toronto, no Canadá, foi um homem chamado Randy Clark. Ele veio ao Brasil pela primeira vez no mês de março do ano de 99, e nós tivemos a bênção de participar desse dia. Um homem simples, cheio do poder de Deus. Ele foi um instrumento usado para iniciar esse mover em Toronto, no Canadá, mas com essas características, né? A cidade mesmo não sabia muita coisa. Ao passo que, em Pensacola, quase toda a cidade foi convertida, ou seja, houve um resultado social, houve uma transformação social. Alguns avivamentos promovem uma transformação social. Tudo bem, eu vou saltar para a questão mais importante aqui, desses moveres do avivamento, porque é o destaque que eu quero dar. A coisa mais importante que deve acontecer no mover de Deus, no mover do Espírito, é arrependimento de pecados. Quebrantamento. Coração quebrantado. Pela santidade de Deus. Uma presença do Espírito que promove o derretimento das estruturas de incredulidade, de dureza, de orgulho, de maldade dentro do nosso coração, as estruturas de justificativa para a gente continuar cometendo o pecado. Uma presença do Espírito que é santo, o Espírito Santo, que de alguma maneira linda e maravilhosa manifesta a sua santidade, e essa manifestação ilumina a nossa vida, ilumina o nosso coração, deixando claro e evidente o que dentro de nós está desajustado de Jesus, desajustado da obra de Deus, desajustado do Espírito Santo. Algo maravilhoso que o Espírito Santo vai promovendo. Aí o nosso coração vai se quebrantando, vai se amolecendo, a gente para de dar explicações, a gente se desarma, a gente abandona as estruturas mentais, abandona as explicações intelectuais, esses intelectualismos da fé, esses intelectualismos da religião. A gente abandona esse negócio que de repente nada disso tem mais sentido. A gente começa a se quebrantar, a se derreter na presença de Deus. E isso derrete o nosso coração e nos leva ao arrependimento de pecados. Em todas as áreas da nossa vida, gradativamente. O Espírito Santo vai tratando, não dá para tratar tudo de uma vez. Ele vem tratando, e isso acontece. Acontece pela obra de Deus. E o texto que eu convidei você a abrir, e tem outros também no Evangelho, eu vou ler e vou mencionar alguns aqui. Eu vejo essa obra, isso que eu estou falando para você, na vida de João Batista. Ele batizava o batismo de arrependimento. Agora, preste atenção de como o texto sagrado fala de João Batista, como Jesus fala de João Batista. Marcos capítulo 1, o texto diz assim: e o profeta escreveu também: alguém está gritando no deserto? Preparem o caminho para o Senhor passar. Estou lendo na linguagem de hoje. Abram, eu não tenho anotação do verso, acha aí que está logo no começo, nos primeiros versos. Abram estradas retas para ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo
e anunciando esta mensagem. 2 pontos. Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Ele dizia ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Aí, você nota algumas coisas aqui, quero destacar algumas coisas. Primeiro, são palavras de Marcos, de João Marcos, o autor do Evangelho, a respeito de João Batista, e ele pinta um quadro aqui, de João Batista curioso. Primeiro ele fala do tipo de batismo que ele batizava, é um batismo de arrependimento. O batismo cristão que nós praticamos hoje nas águas não é o mesmo batismo de João Batista. O batismo de João Batista era batismo de arrependimento de pecados. Não havia uma associação com a morte e a ressurreição de Cristo, objetivamente. O batismo que hoje nós praticamos nas águas tem uma associação direta com a morte, a cruz e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Morrer para o mundo e viver para Deus. Ok? Então, o batismo que hoje a igreja batiza é o batismo cristão, orientado por Jesus. Em Mateus 28, nos diversos textos que ele orienta o povo a ser batizado, e você vê isso no livro de Atos. O apóstolo Pedro, na primeira mensagem, refere-se ao batismo como uma marca, um detalhe na conversão daqueles que estavam ouvindo a mensagem. Então, o batismo de arrependimento de pecados, mas o batismo de arrependimento de pecados estava preparando o povo e a sociedade para um encontro com o Messias, para um encontro com Jesus, e para, pela fé, passar a seguir a Jesus e depois receber o batismo no Espírito Santo. Embora João fosse cheio do seu Espírito, é uma característica linda. E batismo significa mergulhar. Literalmente, baptismos no grego significa imergir, significa mergulhar, mergulhar completamente. Essa é a ideia da palavra. E o texto está dizendo que ele batizava um batismo de arrependimento. E a ideia de mergulho completo, de mergulho total, me faz pensar de que eu preciso me lançar completamente na presença de Deus. Eu preciso me lançar em arrependimento e permitir que o Espírito Santo me leve a níveis mais profundos de arrependimento de pecado. Existem estruturas de eu mesmo, né? Estruturas do meu ego, estruturas de orgulho dentro de nós que precisam ser quebradas, rompidas. E o arrependimento, como uma cebola, tem que ir em camadas, você vai tirando, o Espírito Santo vai aprofundando a gente e nos leva a nos arrependermos e sermos transformados sempre em níveis mais profundos da nossa vida e da nossa comunhão com Deus. É isso que vai acontecendo em toda a trajetória da vida com Jesus. Ele vai aprofundando a nossa vida e vai tratando as coisas mais profundas do nosso coração, da nossa história, da nossa vida, das nossas compreensões, das nossas estruturas mentais, dos nossos conceitos, da nossa mentalidade. É preciso andar com Jesus e permitir que o Espírito Santo nos leve a níveis mais profundos. Isso é necessário, porque a gente tem que entrar de cabeça. A gente tem que mergulhar e tem que entrar de cabeça nesse negócio. Fomos batizados, nós tanto entramos de cabeça como os convencimentos da parte de Deus, eles também entram profundo dentro do nosso coração, também mergulham em nós. Amém, gente? Mergulham em nós e devem nos conduzir à revelação e à cura mesmo, ao tratamento.
Agora, o batismo de Jesus é com o Espírito Santo. O batismo nas águas que nós praticamos aqui dentro do tanque é um símbolo da salvação. Mas mergulhar no Espírito e permitir que o Espírito Santo mergulhe em nós, a ideia do batismo, amém? Mergulhar no Espírito e permitir que o Espírito mergulhe em nós é algo que você experimenta todo dia. Não uma vez, todo dia. Você tem que mergulhar e permitir que Ele mergulhe em você. É como quem convive numa piscina, no mar, dentro da água. 70% do nosso corpo é água. A gente está dentro dessa dimensão. A gente é mergulhado e fica dentro da dimensão do Espírito, dentro da dimensão do reino. E Ele entra em nós e o reino vai crescendo dentro de nós, vai tomando conta do nosso interior, vai tomando conta das nossas estruturas, vai tomando conta da nossa mentalidade, do nosso senso de existência, vai tomando conta da nossa humanidade. O Espírito Santo vai tomando conta da nossa humanidade e vai consertando as coisas dentro de nós, vai ajustando as coisas dentro de nós. É o Espírito Santo que nos convence, pecado, justiça, juízo. Ele que nos traz luz a respeito do pecado. Alguns dizem pecado fundamental, que é não crer em Jesus Cristo, né? Depois o texto de João 16 faz uma breve explicação, que não explica muito também, você tem que cavar um pouco para entender, né? Ele nos convence do pecado e de tudo aquilo que em nós precisa ser rejeitado, da justiça, porque tudo que na nossa vida não está desajustado e precisa ser ajustado ao céu, ajustado a Jesus, e do juízo, porque a consciência, quem tem uma mentalidade santificada com relação a tudo aquilo que é pecado, entende o que é pecado, quem tem uma mentalidade santificada, entende a justiça e a justificação que temos no sangue de Jesus, vai ter também uma mentalidade santificada, esclarecida com relação ao juízo. O pecado será punido, o pecado será punido. Não fiquem divertindo-se com o pecado. O pecado leva à morte. O pecado provoca endemoniamento. O pecado vai levar ao inferno. Todo pecado terá a sua punição, terá a sua condenação. A Bíblia, ela é misericordiosa, mas também é clara em dizer que o pecado pode se transformar num Deus. Você é escravo. Se você comete pecado, você é escravo do pecado. Por isso a primeira carta de João fala que nós não pecamos. O pecado na nossa vida é um acidente, a gente tem que consertar rapidamente. Agora, quem vive pecando, cotidianamente, até os mesmos pecados, esse pecado já se tornou um Deus. Esse pecado já exerce governo sobre a vida desse pecador. A Bíblia é clara com relação a isso. Daí a necessidade de novos níveis de arrependimento de pecado, para que o governo do pecado seja destruído. No começo eu disse que uma das coisas que é arrependimento é troca de governo. Amém? Você entra em níveis de arrependimento a respeito do pecado que for. Você, Pai, me leva agora, eu quero me arrepender profundamente das mentiras que pratico, dos pensamentos de ódio e agressividade e violência que tenho, dos pensamentos lascivos que tenho. Senhor, quem entra na presença de Deus fala assim, para tratar os pensamentos lascivos. Está entendendo o que eu estou falando? Sabe o que é pensamento lascivo? De imoralidade sexual. Senhor, eu estou aqui na Tua presença hoje, para o Senhor me curar dos pensamentos de imoralidade sexual que eu tenho tido na minha cabeça, que eu tenho tido na minha mente. Senhor, eu estou aqui na Tua presença hoje, para tratar a minha falta de cuidado no trato com as minhas finanças. Senhor, eu estou aqui para tratar a minha inclinação crônica para a reclamação e para a justificação das minhas omissões. Senhor, eu estou aqui para tratar a compulsão alimentar.
Sim, eu estou entrando na tua Pai, eu estou aqui para falar desse assunto hoje. Eu não sei o que na minha história aconteceu, mas eu estou aqui na tua presença hoje para tratar das minhas compulsões alimentares. Níveis de arrependimento. Senhor, eu estou aqui para tratar as minhas omissões, as minhas irresponsabilidades quanto ao meu chamado, ao meu ministério. Eu estou aqui para tratar isso com o Senhor. Eu preciso que o Senhor me cure, preciso que o Senhor me trate. E você aprofunda em arrependimento, em novos níveis de arrependimento. Vocês estão comigo, gente? Amém? É preciso mergulhar nesses campos e deixar o Espírito Santo cuidar disso na nossa vida. Amém, queridos? Porque isso é realmente transformação. Quero ver agora, eu quero saltar para Lucas capítulo 7, eu quero ver com você o que Jesus fala de João Batista. Aí eu vou chamar a atenção a respeito de um detalhe aqui. Quando os discípulos de João foram embora, eu não tenho o versículo perto do 24. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios. Então, me digam, o que foram ver? Um profeta? Sim, e eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus, eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu digo a vocês que de todos os homens que já nasceram, João é o maior. Jesus está dizendo para aqueles que estão ouvindo: eu digo a vocês que a todos os homens que já nasceram, que de todos os homens que já nasceram, João é o maior. Porém, quem é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ele está se referindo à própria presença e habitação do Espírito Santo para aqueles que são da nova aliança em Cristo Jesus. Os cobradores de impostos e todo o povo ouviram isso. Eles eram aqueles que haviam obedecido às ordens justas de Deus e tinham sido batizados por João. Mas os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados por João e assim rejeitaram o plano de Deus para eles. Não se arrependeram e rejeitaram o plano de Deus para eles. Verso 31, Jesus terminou dizendo: mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? Com quem elas são parecidas? Elas são como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro: nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele está dominado por um demônio. O Filho do Homem come e bebe, e vocês dizem: vejam, esse homem é comilão e beberrão. É amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Mas aqueles que aceitam a sabedoria de Deus mostram que ela é verdadeira. O que eu chamo a sua atenção aqui? Jesus está dizendo que João Batista foi o maior de todos os homens da antiga aliança. Ok? Como que isso é possível? Eu pergunto. João Batista foi maior do que Davi? É isso que Jesus está dizendo. João Batista foi maior do que Elias, porque o fato dele se vestir como Elias mostra também que ele foi um profeta com o espírito de Elias. É claro que não é a reencarnação de Elias, mas ele veio exercer um ofício profético muito parecido e semelhante, e profetizado até no Antigo Testamento, como Elias. João Batista, Jesus está dizendo, ele é maior do que Elias. Ele é maior do que o rei Davi, o grande rei Davi. Ele é maior do que o profeta Isaías.
Ele é maior do que Jeremias, ele é maior do que Josafá, ele é maior do que o próprio Moisés. Jesus está dizendo que João Batista é maior do que Moisés, é maior do que Noé, é maior do que Adão. O que Jesus está falando? João Batista abriu o mar vermelho, sinais e maravilhas. Ele invocou fogo do céu, como Elias, sinais e maravilhas. Ele fez algum milagre? João Batista fez algum milagre? Nenhum. Nenhum milagre. Os sinais e maravilhas que nós vimos acontecer no Antigo Testamento, como Abraão, por exemplo, João Batista é maior do que Abraão, que viu muitos sinais, e Deus falou com ele, se manifestou. João Batista é maior do que José do Egito. Como assim? E todos os demais homens, Josué, que por um pedido o sol parou, o planeta parou, o sol parou, eu não sei, mas o dia esticou muitas horas, cientificamente comprovado. Jesus está dizendo que João Batista, que não fez um sinal, que não fez um milagre, que não fez nada aparentemente cativante, é maior do que todos esses homens. Por quê? Porque o grande alvo de Deus é arrependimento de pecados. Para que serve um sinal? Para sinalizar numa direção, sinalizar quem está se movimentando. Um grande sinal, seja ele feito por Abraão, seja ele feito por Moisés, seja ele feito por Josué, seja feito por Elias. O fogo que desceu do céu, ali com Elias, que desceu do céu sobre o tabernáculo, que desceu do céu sobre o templo de Salomão. Ele é maior do que Salomão. Os grandes sinais apontam uma direção, apontam para entendermos Deus e o seu amor, o seu poder e a sua soberania, entendermos a nossa necessidade de Deus e entendermos o quanto nós precisamos de Deus para que nessa compreensão toda, o nosso coração se encha de arrependimento, porque é só com o arrependimento de pecados é que acontecem as transformações. Pode ser uma nuvem durante o dia, por 40 anos, pode ser um maná que caía do céu, o povo não se arrependeu. Podia ser a coluna de fogo durante a noite, podia ser o fogo que desceu sobre o altar de Elias, podia ser o que fosse, as grandes guerras que foram vencidas, podia ser o anjo que apareceu ali e matou 180 inimigos de uma vez só, podia ser todo esse conjunto de sinais. Mas se isso tudo não gerasse arrependimento de pecados no coração, não haveria conversão, não haveria real transformação de vida e de caráter. O que João ministrava com poder e com unção, arrependimento de pecados, promovia transformação de caráter. Um sinal não tem o poder de fazer isso, a não ser que a pessoa corresponda com aquilo que Deus está mostrando e anunciando. Amém? Pode ser o sinal mais maravilhoso, o sinal e maravilha mais espetacular que você puder. Anjos cantando. Fosse o que fosse, a coisa mais impressionante que alguém poderia pensar. Se não produzir arrependimento de pecados, não acontece salvação, transformação de caráter, transformação da moral, salvação e o nascimento de um novo filho do reino. Por que João Batista, que não fez um único sinal, era um cara esquisito, um cara estranho, porque ele foi o maior da antiga aliança? Porque
ele tocava no botão certo. Ele tinha uma unção específica, que na pregação era gerado arrependimento. O Espírito Santo é que fazia isso. Arrependimento nos corações. E com o arrependimento, a real transformação. Conversão. Transformação de caráter. Transformação do interior. Arrependimento de pecados. Um avivamento tem que produzir arrependimento de pecados. Presença de Deus tem que produzir arrependimento de pecados. Avivamento tem que trazer sobre nós uma onda de santidade e santificação, é gente quebrantada, chorando, primeiro de dor, de vergonha, de constrangimento, por causa dos nossos pecados. A consciência de pecado em nós é amplificada por causa da obra do Espírito Santo. Aí então os níveis de arrependimento são profundos, eu posso me arrepender profundamente de todos os pecados que têm me separado da vontade plena de Deus, da comunhão plena com o Senhor e da vontade plena do Senhor. Arrependimento de pecados. Depois, esse mover de avivamento vai incendiar nossa vida com fogos de santidade e santificação. Eu quero mais de Deus, eu não consigo mais ficar longe da fogueira, eu não consigo mais ficar longe do fogo de Deus, eu não consigo mais ficar longe do altar, eu não consigo. A questão principal a nossa intimidade com Deus, é o nosso quebrantamento, a transformação da minha vida. E só depois eu me transformo numa proclamação viva, numa mensagem viva, de testemunho vivo, do Evangelho, da transformação do Senhor às outras pessoas. Aí o testemunho de Cristo poderá ser visto em mim. Sabe, é o que Deus está fazendo na minha vida. Não é o que Deus está fazendo com aquela comunidade. Não é o que Deus está fazendo naquele culto. Não é o que Deus está fazendo no momento de louvor e de adoração. O momento de louvor e adoração é tremendo, a gente vai lá, mas isso pode não passar. Deus está, sim. O Espírito Santo está, sim. Há um mover de Deus, sim. Mas isso também pode ser apenas um sinal. Você vê acontecendo na vida dos outros e não permite que isso aconteça dentro de você. Um avivamento, presença do Espírito, um mover de Deus, o poder de Deus fluindo e se manifestando, tem que produzir arrependimento de pecados. Por isso João Batista era o maior de todos, na antiga aliança. Mas na nova aliança, o menor é maior do que o João Batista. Por quê? Porque o Espírito que promove o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, agora mora em mim, habita em mim. E percebe que nós não temos desculpas? Já que Ele habita em nós, nós não temos desculpa. Se a gente pudesse, num lapso temporal, sentar junto com um profeta, ou quem quer que seja, do tempo da antiga aliança, do tempo do rei Davi, sentar com ele e falar assim: como é que é não ter o Espírito Santo? Como é que você dá suas desculpas para continuar fazendo errado? Talvez ele perguntasse: como é que é ter o Espírito Santo e não andar em santidade? Como é possível? Alguém que de repente da antiga aliança poderia perguntar para nós: como é possível ser a habitação do Espírito Santo e não mergulhar, e não permitir que Ele tome todas as áreas da sua vida? Me explica como isso é possível. Se um cidadão de Jerusalém, da época de Davi, da época de Jeremias, da época de Isaías, da época de Josias, um dos reis que Deus usou para o mover também, e ele perguntaria para nós: como é? Como é que você tem a Bíblia agora inteira? A gente não tinha.
A gente tinha que ouvir a leitura da Bíblia, indo no templo, indo no tabernáculo, indo no primeiro templo, no segundo templo, indo, e a gente com muita dificuldade decorava. De criança a gente decorava o Pentateuco inteiro, porque a gente precisava ficar recitando a palavra de Deus um para o outro. Me explica como é no século 21, vocês terem 54 versões da Bíblia na mão num tablet. E como vocês conseguem não ler a Bíblia todos os dias? Me explica como é isso. Me explica. Aí você perguntaria para ele, como que era saber que as únicas pessoas ungidas pelo Espírito Santo na antiga aliança eram os reis, os sacerdotes e os profetas. Aí ele perguntaria para a gente assim, como é andar com o Espírito Santo diariamente? Como é isso? Explica para mim, porque no meu tempo, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é ter o Espírito de Deus dentro de mim, porque isso é só dos reis, profetas e sacerdotes. Fala para mim, eu queria saber como é alguém ter o Espírito Santo morando nele. E você poder orar todos os dias, e você ter a companhia dele, porque é o Espírito do Messias. O Espírito do Messias mora em você, me explica isso. Aí você volta do lapso temporal, do Superbook, né? E você volta e vai tentar explicar isso para você mesmo. Sabe, deixa eu finalizar aqui a minha palavra. A coisa mais importante nos avivamentos é arrependimento de pecados. Alguns dos avivamentos tiveram um tempo muito curto na história. Alguns 5 anos, alguns um pouco mais, alguns 2, 3 anos. O de Gales, por exemplo, foi muito curto. Na década de 90, eu estava em São Paulo pastoreando e fomos até a igreja da Valnice Milhomes. Eu contei essa história já, mas eu acho que nem todos sabem. Fomos até a igreja da Valnice Milhomes. Quem conhece Valnice Milhomes? Por favor, entra na internet, procura saber quem é Valnice Milhomes. Ela tinha uma igreja, ela pastoreava em São Paulo, hoje ela pastoreia em Brasília. Mulher de Deus, mulher de Deus, mulher de Deus. Ocupou espaço na televisão na década de 90. Poucos pregadores ocupavam a televisão e Deus deu um espaço para ela na televisão para ensinar a Bíblia de maneira poderosa. Nós estávamos lá na igreja porque ela mandou uma notícia para alguns pastores da cidade, e a gente estava junto em alguns eventos na cidade, porque iriam passar pela igreja dela 3 intercessores, um inglês, uma irmãzinha de Gales, do país de Gales, e um argentino. Eles saíram do país de Gales, com uma missão. Embora inglês, mas eles saíram com uma missão por parte das igrejas do país de Gales, que fica ao norte ali das ilhas da Grã-Bretanha, ali na Inglaterra, né? Na parte sul ali. E a missão deles foi o seguinte, que essa senhorinha, uma senhorinha, eu não sei quantos anos ela tinha, talvez tinha fisionomia de uns 70 anos, mais de 70 anos, entre 70 e 80 anos. Ela era neta, a avó dela tinha experimentado o avivamento de Gales, que começou com Robert Evans no ano de 1904, em Gales, bem próximo do mover que aconteceu na Rua Azusa em 1906, do século XX também. Aliás, o mover da Rua Azusa tem uma relação com o mover de Gales, que aconteceu em 1904. Aí, essa senhora era neta a sua avó tinha participado do mover de Gales, onde muita gente se converteu. A pequena nação de Gales, né, a província ali, ela foi totalmente transformada pelo poder de Deus ali. Foi uma coisa maravilhosa. Você pode ler livros a respeito do mover de Gales. Muito bem. Mas ela estava em missão. Por quê?
porque o Mover de Gales durou alguns poucos anos apenas, muitas igrejas cresceram, depois elas foram morrendo. E ela era neta do avivamento, ok? Ela, essa senhora de quase 80 anos, era neta do avivamento. Só que eles estavam testemunhando o esfriamento e a morte de todas as igrejas do país de Gales. E muitas das igrejas, e quase todas também, da Inglaterra. E eles saíram em missões, passando na Argentina, depois passando no Brasil e depois voltando para lá. E eles vieram para observar moveres de Deus que estavam acontecendo na Argentina e no Brasil, também alguns nos Estados Unidos, antes de voltar para Gales. Eles ouviram falar de moveres. Então, eles foram primeiro para a Argentina. E quando eles passaram pelo Brasil, passaram por São Paulo e eles estavam lá. A Valnice avisou alguns pastores e nós fomos nessa reunião. E ali, nós ouvimos os 3 intercessores e ela, quando tomou a palavra, ela pediu encarecidamente, chorando em lágrimas, falou: vocês são os nossos netos. Por quê? O evangelho cresceu muito nos Estados Unidos. Todo evangelho nos Estados Unidos é fruto do trabalho do evangélico protestante da Europa. E vocês, brasileiros, foram essencialmente evangelizados pelos americanos. Então, vocês, brasileiros, são nossos netos espirituais. E agora, eu que sou a avó, uma neta do avivamento, eu sou uma avó de vocês, espiritualmente falando, estou na casa dos netos, clamando, pedindo, pelo amor de Deus, nos ajude, porque as nossas igrejas estão morrendo. A avó visitando o neto e pedindo uma ajuda. Uma avó espiritual visitando um neto espiritual, pedindo uma ajuda. Enquanto essa mulher, ela compartilhava conosco esse pedido, esse clamor, esse rogo, e nós víamos cair pó de ouro sobre ela. Foi a única vez que eu vi, isso na década de 90, dente de ouro, pó de ouro, pedras preciosas. Isso aconteceu com muita frequência e cuidado, antes de você dizer que é coisa do diabo, não faça tal coisa, não fale tal coisa. Nós vimos, enquanto ela orava, nós vimos cair, chover pó de ouro em cima dela. E ela começou a brilhar. Tinha umas frestas que entrava, era tarde, entrava luz do sol também no ambiente, por algumas frestas. Essa mulher começou a ficar brilhosa e dourada. E ela era uma intercessora, clamando pelos netos, para que a gente intercedesse e os ajudasse novamente a serem reavivados. País de Gales, porque durou pouco tempo. Arrependimento de pecados. Arrependimento de pecados. Uma presença de Deus deve produzir isso. Abaixa a sua cabeça. Por favor, abaixa a sua cabeça.